A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vídeo da gratidão do mês de outubro, hoje dia 31. E sim, eu tenho que vir sempre, todos os meses, agradecer, porque se eu estou aqui é porque o Senhor me sustentou e eu estou aqui pela direção dele. E nós sempre temos motivos para agradecer. E no vídeo de hoje eu vou colocar como tópicos. Eu coloquei 30 tópicos de gratidão e no 31 eu coloquei uma palavra para abençoar aí o fechamento desse mês e o início do novo ciclo. E eu vou ler para vocês porque cada dia eu coloquei um motivo de gratidão. Motivo número 1, a Deus. Motivo número 2, a vida. Motivo número 3, a família. Motivo número 4, pela saúde. Motivo número 5, pelo meu emprego. Motivo número 6, por ter conseguido suportar as lutas. Motivo número 7, por manter meu coração em Deus. Motivo número 8, pela igreja. Sim, nós temos que agradecer em ser igreja. Eu estou aprendendo a importância de ser igreja. Motivo número 9, pelas férias. Tive um pedacinho aí das minhas férias também nesse mês de outubro e como férias são bons, é merecido após um ano aí de trabalho. Motivo número 10, por ter rede de apoio, ainda que seja comunitária, de amigos, dos pais, da família. Sempre é bom ter uma rede de apoio. Nós não nascemos para ser sozinhos. O Senhor nos fez para andar em comunidade. Motivo número 11, por fazer novos amigos. Tenho sim estreitado relacionamentos e aprendido a ter momentos de mesa. E como é bom ter amigos que são amigos de Jesus. Então, é um motivo para agradecer. Motivo número 12, por estar crescendo profissionalmente. 13, por ter a presença de Deus. 14, por poder limpar a minha casa, porque às vezes a vida é tão corrida que a gente não consegue observar os pequenos detalhes. E quando a gente coloca a nossa mão, o nosso jeitinho, parece que fica até melhor. Motivo número 15, por ser acolhimento para muitas pessoas. Motivo número 16, pela boa comida. Motivo número 17, por perceber a proteção de Deus. E isso é muito bom, porque muitas vezes a gente só vai vivendo no automático e não observa o cuidado de Deus no dia a dia. E eu pude perceber o cuidado de Deus em pedir para orar, em alinhar algumas coisas e ver literalmente o cuidado do Senhor comigo. Motivo número 18, por ser mãe e ver minhas filhas crescerem. Motivo número 19, por saber que eu sou vulnerável e por isso valorizar cada dia mais a minha vida. Porque enquanto achamos que somos eternos e que isso aqui vai ter o dia de amanhã, a gente acaba deixando de valorizar as pequenas coisas. E quando a gente percebe a nossa vulnerabilidade, a gente se permite valorizar cada coisa, a comida, a família, todos os detalhes aí. Motivo número 20, saber que Deus cuida de mim. 21, poder comprar alimento e pagar as minhas contas. Porque como é difícil, às vezes, para muitos pais de famílias que não conseguem isso. Então, às vezes, a gente reclama de ter que ir no mercado lotado. E não devemos reclamar, porque que bom que podemos comprar. Muitos desejariam estar nesse lugar e não podem. Motivo número 22, pela chuva que lava o ar e frutifica o solo. Muitas vezes a gente também reclama disso, mas não devemos reclamar porque ela é necessária. Nós precisamos de água, o planeta precisa. E quando o tempo está seco, muitas doenças aparecem e muita coisa ruim também. Então, agradecer pela chuva é algo que eu fiz nesse mês. Pela minha cachorrinha, que nos traz alegria, por ter pais maravilhosos, é o 24, né? Eu falei o 23, minha cachorrinha, 24, por ter pais maravilhosos, 25, por consertar erros do passado, por ter chance de redimir algumas coisas e refazer alianças que foram rompidas por falta de maturidade. 26, por aprender e evoluir. 27, banho quentinho e hidratante. Às vezes tudo que a gente precisa no final de um dia desgastante é um belo de um banho quentinho, passar um hidratante no corpo e poder descansar. 28, por ter um marido que também é um companheiro. 29, por amadurecer. E 30,
por aceitar mudanças, porque sim, muitas vezes a vida muda e nós somos resistentes. Então, quando nós estamos prontos, maduros, a gente consegue aceitar a mudança com muito mais cuidado. E o 31, para fechar aí esse vídeo, fica uma palavra para a gente refletir nesse fechamento de outubro e para iniciar aí o mês de novembro com muitas bênçãos e entendendo que em tudo temos que agradecer, que todos os dias temos que sim observar as gratidões daquele dia e que você viva o próximo mês muito intensamente e que cada dia você consiga anotar e lembrar quais são as gratidões aí que você tem, porque todos os dias nós temos algo para agradecer. E a palavra para finalizar esse vídeo, esse ciclo de outubro e iniciar o de novembro, está lá em Eclesiastes 3, a partir do verso 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Quando nós entendemos o tempo, né, o tempo do Senhor, porque Ele é o Kairos, nós vivemos no Cronos, mas quando nós alinhamos o nosso tempo com o tempo de Deus, a gente consegue perceber a paz e agradecer cada vez mais. Quando nós observamos o tempo, nós entendemos que tudo vai ter um tempo. Às vezes você vai precisar se afastar de alguém, mas depois você volta a falar. E tudo isso é respeitar o tempo. Tudo isso é amadurecer. Tudo isso é amor de Deus. E o tempo também de descanso. Vai um vídeo aí na segunda-feira onde a presença de Deus estava muito forte. Eu barganhei um pouquinho aí se eu iria ou não postar, porque na minha humanidade havia falhas, porque a presença de Deus era muito forte naquele vídeo. E é sobre o descanso. E ali Deus falou muito comigo, porque não fui eu quem falei, foi o Senhor que falou através de mim. Eu gravei na quarta-feira, hoje é sexta-feira, dia 31, mas eu vou postar na segunda-feira. E nesse vídeo o Senhor falou sobre o tempo do descanso, que eu preciso desse tempo, de observar o descanso. Há tempo para tudo, tempo de trabalho e tempo também de descanso. E nesse vídeo o Senhor falou, eu espero que vocês vejam aí na segunda-feira esse vídeo. Eu resisti porque a presença do Espírito Santo foi muito forte e eu percebi um calor muito grande naquele mover, porque a presença dele veio como um grande calor e a palavra foi fluindo na minha cabeça automaticamente. E aí eu comecei a sentir aquele suor e eu pensei, vou parar de gravar e recomeçar. E no mesmo instante o Espírito Santo falou, continua. E eu não parei de falar e fui gravando o vídeo ali, mas ele falou o que tinha que falar. E que diminua eu e cresça o Senhor. E que nesse mês de novembro, cada dia mais, eu venha ser um instrumento na mão do Senhor, que eu me permita ouvir a voz dele e me entregar completamente, ainda que o homem julgue, ainda que aos meus olhos não esteja perfeito, aos olhos dele está perfeito, porque eu sou pó, mas ele é eterno. Então, tenho muita gratidão por respeitar o tempo e por entender o tempo do Senhor. E esse observar do tempo é um grande motivo da gratidão desse mês. E o Senhor tem falado, observe o tempo do descanso, observe o tempo do trabalho, observe as coisas, porque é nessa observação que a gente consegue saber o tempo do Senhor e o que está por vir ou não, porque nós alinhamos o nosso Cronos com o Kairos dele, e o Kairos dele prevalece, então a gente consegue viver o propósito do Senhor. Deus abençoe aí o seu mês de novembro, que seja muito abençoado e que você consiga observar o tempo e viver tranquilamente na vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida.